Chegamos hoje ao capítulo 7, esta joia do livro Atos dos Apóstolos do evangelista São Lucas. O sumo sacerdote perguntou: porventura é isso verdade? Estevão respondeu: escutai, pais e irmãos, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, vem para a terra que eu te vou mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois de falecer seu pai, passou por ordem de Deus para esta terra onde vós agora habitais, e nela não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé, e prometeu dar-lhe em posse, e depois dele a sua posteridade, não tendo ele ainda filho. Deus disse que a sua posteridade seria peregrina em terra estrangeira, que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Eu, disse o Senhor Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. Deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus era com José e o livrou de todas as tribulações, e lhe deu graça, e lhe deu sabedoria diante do faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador do Egito e de toda a sua casa. Sobreveio, porém, uma grande fome em todo o Egito e em Canaã, grande tribulação, tanta que nossos pais não achavam mais o que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou ali os nossos pais pela primeira vez. Na segunda, José descobriu-se aos seus irmãos, sua linhagem se tornou manifesta ao faraó. Tendo José enviado mensageiros, mandou vir seu pai Jacó e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas na família. Jacó desceu ao Egito, e ali ele morreu, e nossos pais. Foram trasladados para Siquém, postos num túmulo que Abraão comprou por um certo preço em prata aos filhos de Remor, em Siquém. À proporção que se aproximava o tempo da promessa que Deus fez a Abraão, crescia o povo e se multiplicava no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este rei usou de astúcia contra a nossa raça, afligiu nossos pais, ao ponto de fazê-los enjeitar os seus filhos para que não vivessem.
Por esse tempo, nasceu Moisés e era um menino formosíssimo. Por 3 meses se criou na casa de seu pai. Quando ele foi exposto, a filha do faraó o recolheu e o criou como se fora seu próprio filho. Ora, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era muito poderoso em palavras e obras. Mas quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser tratado injustamente, o defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, ele julgava que seus irmãos entendiam que por mão dele Deus os libertava, mas eles não o entenderam. No dia seguinte, apareceu a 2 quando brigavam e os procurou reconciliar, dizendo: ó homens, vós sois irmãos, por que maltratais um ao outro? Mas aquele que fazia injúria ao seu próximo o repeliu, dizendo: quem foi que te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres me matar como ontem mataste aquele egípcio? Moisés, ouvindo isto, fugiu e se tornou peregrino na terra de Madian, onde gerou 2 filhos. Passados mais 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo do Senhor Deus numa sarça ardente. Quando Moisés viu aquilo, maravilhou-se da visão e, ao se chegar para contemplá-la, ouviu-se esta voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés ficou trêmulo, não ousava mais contemplá-la, mas Deus lhe ordenou: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi seu gemido e desci para o libertar. Vem, e eu te enviarei às terras do Egito. Irmãos e pais, a esse Moisés, a quem não reconheceram, dizendo: quem se constituiu chefe e juiz? A esse Moisés, Deus enviou como chefe libertador, por mão do anjo que lhe apareceu na sarça ardente. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e milagres no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos mandará um profeta semelhante a mim. Este é aquele que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os nossos pais. Esse que recebeu oráculos de vida para vos dar, e a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e nos seus corações se voltaram contra ele, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque, quanto a esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que é feito dele. E naqueles mesmos dias,
fizeram um bezerro de ouro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegravam nas obras das suas mãos. Mas Deus voltou deles a sua face e os entregou ao culto das hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas. Vós me oferecestes, porventura, vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto? Ó casa de Israel, não levantastes a tenda de Moloque e a estrela do Deus Renfam, figuras que fizestes para as adorar? Assim, eu vos removerei para além de Babilônia. Ouvi, pais e irmãos. Nossos pais tiveram no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenou que falou a Moisés, dizendo que o fizesse conforme o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, sob o comando de Josué, tendo-o por sua vez recebido, o introduziram na terra ao conquistá-la das nações, que Deus expulsou da presença deles até os dias do rei Davi. Este achou graça diante de Deus, pedia um tabernáculo para a casa de Jacó. Salomão edificou-lhe uma casa, mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como disse o profeta. Diz o Senhor Deus: o céu é o meu trono, a terra é os cabelos dos meus pés. Que casa me podereis edificar, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Minha mão, porventura, não fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Pois eles mataram os que dantes anunciaram a vinda de Jesus o justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a soubestes observar. Ora, ouvindo isto, eles se enfureceram nos seus corações e rangiam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à destra de Deus, e falou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à destra do Pai. Mas eles gritaram furiosamente em altas vozes, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um moço chamado Saulo de Tarso. Apedrejavam Estevão e invocavam o Senhor, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Ele, ajoelhando-se, clamou ainda em alta voz: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Esta página é uma das mais belas da Bíblia, porque retrata o espírito elevadíssimo de Estevão. Aquele que seria o cunhado do próprio Saulo que consentiu na sua morte, porque Saulo estava noivo de Abigail, e Abigail era irmã de Gesiel, que adotou este nome de Estevão quando abraçou o caminho, o nome primitivo do cristianismo. Ora, o rabino Saulo de Tarso, fariseu, achava que fora do judaísmo não havia salvação. Então, Paulo não podia admitir que aquele homem, de uma eloquência singular, de tocar os corações, pregasse o Evangelho de Jesus. Mas Estevão pregava como poucos, que era inspirado. Recebia do céu aquela inspiração em torrentes e transmitia todo aquele amor ao seu povo, que ele também era judeu. Mas ele se curvou diante da verdade, que era o Cristo. E aí vocês têm um motivo por que São Paulo não se casou. São Paulo veio a ver a extensão do seu crime quando caiu do cavalo na estrada de Damasco. Nós vamos ver daqui a 2 capítulos que ele ainda consentiu na morte de Estevão e ainda continuou arranjando cartas para Damasco para encarcerar, perseguir, maltratar os cristãos. Mas quando ele viu Jesus, aquela luz poderosa que o cegou por 3 dias e 3 noites, ele perguntou: quem és, Senhor? Jesus respondeu: sou Jesus a quem tu persegues. E aí continuou a história do cristianismo por um caminho inteiramente imprevisível, que praticamente toda a doutrina de Jesus passou a repousar nos ombros daquele adversário terrível. Vejam os mistérios da espiritualidade superior. Jesus, precisando disseminar a sua doutrina libertadora, foi buscar o seu pior adversário, seu pior inimigo. Mas é que ele era um homem leal, ele podia errar por ignorância, mas não por maldade. Era de uma coragem suicida, não tinha medo de nada. Tanto que, pregando o cristianismo nas próprias sinagogas dos judeus, foi retificar o que tinha ensinado errado. Foi apedrejado, perseguido, levou pauladas de toda maneira, foi encarcerado várias vezes, não se entregou. Reabilitou-se extraordinariamente diante de seu mestre. Mas, diante da morte de Estevão, Abigail também morreu de desgosto.
vendo seu irmão transformado numa posta de carne viva, ela definhou de desgosto. Quando São Paulo viu o que tinha feito, achou que todo o tempo da sua vida era pouco para pagar o seu crime. E só por isso não se casou. Muita gente não sabia disso. Por que São Paulo ia ser contra o casamento? Ele era uma exceção. Ele achava o casamento bom para os outros, para ele não. Ele queria se reabilitar de todas as barbaridades que perpetrou dentro da sua ignorância judaica. Que tal se cada legionário fosse um Estevão? Se cada legionário tivesse a coragem de um Estevão? Mas vamos lá. Então viva a LBV! Viva o PBV! Viva o Brasil! E viva